Você lembra quem foi o primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura militar? Sim, Fernando Collor de Mello. O mesmo que sofreu impeachment em 1992, agora volta ao centro das atenções, não por alguma manobra política, mas por um fato que escancara as contradições da nossa elite: ele está preso. Se você quer entender os bastidores da política com um olhar crítico e independente, já se inscreve aqui no canal. A gente te traz análise sem filtro, com base nos fatos e no bom senso. Na madrugada desta sexta-feira, 25 de abril, Collor foi detido pela Polícia Federal em Maceió, Alagoas, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo sua defesa, ele estava a caminho de Brasília para se entregar espontaneamente. Mas a prisão já estava decretada. A condenação? 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, fruto de um esquema milionário na BR Distribuidora, hoje Vibra, envolvendo quase 30 milhões de reais. Esse é mais um capítulo da história que coloca a elite política brasileira frente a frente com a justiça. Mas será que todos enfrentam o mesmo rigor? Vamos analisar os bastidores, os efeitos jurídicos e, claro, o contexto político que envolve mais esse escândalo. Collor se junta agora a uma lista curta, porém simbólica, de ex-presidentes presos após a redemocratização. Antes dele, Lula e Michel Temer também foram encarcerados. Mas é preciso ir além das manchetes e olhar as diferenças entre os casos. Enquanto Lula foi preso sem trânsito em julgado, em um julgamento fortemente criticado por juristas do mundo inteiro, e depois teve suas condenações anuladas pelo Supremo, Collor foi condenado com base em provas robustas e com sentença definitiva. E Temer foi alvo de prisão preventiva, por decisão de primeira instância, e acabou solto poucos dias depois. Outro exemplo de seletividade e confusão entre as esferas jurídicas e midiáticas. A pergunta que não quer calar é: qual é o real critério que guia essas decisões? O que diferencia o tratamento dado a Lula perseguido por um sistema que agiu com pressa e parcialidade do tratamento dado a figuras como Temer, que logo foram libertadas? E o mais impressionante: enquanto Collor está agora sob custódia, outros ex-presidentes como José Sarney seguem blindados apesar de denúncias graves e conexões com os mesmos esquemas de corrupção revelados pela Lava Jato. E o que diz a Constituição? Qual é o papel do STF nesse cenário em que decisões monocráticas têm o poder de alterar os rumos da política e da justiça? Alexandre de Moraes determinou a prisão imediata de Collor e ainda pediu a ratificação da ordem pelo plenário do Supremo, mas a prisão já foi executada antes mesmo dessa deliberação. É o poder de um único ministro determinando o curso de uma punição sem que o colegiado tenha se manifestado. Isso é juridicamente correto? Ou estamos vivendo uma judicialização à brasileira, onde o judiciário assume protagonismo absoluto e escapa de qualquer controle democrático? Esse caso ainda vai gerar muitos desdobramentos, tanto jurídicos quanto políticos. Mas uma coisa é certa: a prisão de Collor joga luz sobre o comportamento da nossa elite, que por décadas governou o país com impunidade, negociatas e influência. E agora, quando a maré vira, tenta se proteger com discursos de espontaneidade e indignação. Esse é o Brasil da redemocratização, onde os bastidores do poder e as decisões judiciais se entrelaçam num tabuleiro complexo e muitas vezes desigual. Fique atento, porque esse caso ainda vai render. E aqui no canal, você sempre vai encontrar análise crítica, com viés à esquerda, foco jurídico e olhar atento sobre os verdadeiros donos do poder. Collor, Lula e Temer. 3 prisões, 3 histórias distintas. As prisões de Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer marcaram momentos diferentes da política brasileira. Mas, apesar de todas envolverem acusações de corrupção, os contextos e consequências de cada uma foram bastante distintos. Fernando Collor, ex-presidente e senador, foi condenado em 2023 pelo Supremo Tribunal Federal a quase 9 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O caso envolveu propinas milionárias ligadas à BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, durante seu mandato como senador. Diferente dos demais, Collor foi preso após condenação definitiva pelo STF, com provas robustas e transitadas em julgado. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, foi preso em 2018 após condenação em segunda instância no caso do triplex do Guarujá, durante a Operação Lava Jato. A prisão foi alvo de críticas por setores jurídicos e políticos, principalmente após revelações da Vaza Jato que mostraram a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. O STF anulou suas condenações em 2021, restabelecendo seus direitos políticos. A prisão de Lula teve forte impacto político, impedindo sua candidatura em 2018. Michel Temer,
que assumiu a presidência após o impeachment de Dilma Rousseff, foi preso preventivamente em 2019, acusado de liderar um suposto esquema de corrupção que teria movimentado 1,8 bilhão de reais. A prisão durou poucos dias e foi considerada excessiva por diversos juristas, sendo revertida rapidamente. Até hoje, Temer não foi condenado, e seus processos ainda tramitam. Em resumo, Collor está preso após condenação definitiva. Lula foi preso e teve condenação anulada por irregularidades no processo. Temer foi preso preventivamente e solto dias depois, sem condenação.